Olá pessoal, estou aqui com a e-bike, né? Bike assistida Sense Impact Urban 2021, acho que é o mesmo modelo da 22. Vou falar um pouco da bike, vou falar da autonomia e já vou também comparando com algumas coisas com a OGI 8.0 que eu também já tive, né? E dá para fazer um comparativo aí. As duas bikes, né, são para uso urbano, né? Mas nota-se que essa aqui é realmente exclusivamente para uso urbano. Ela já tem um pneu bem diferente, a suspensão é diferente, o peso diferente, né? A OGI até dá para você pegar aí uma estrada de chão batido, devagar, né? Agora essa aqui acho que fica bem mais complicado. Vou começar pela autonomia. Acho que a maior dúvida que surge é em relação à autonomia, né? É claro assim que vários fatores influenciam na autonomia da bike. O peso do ciclista, o nível da assistência que você estiver utilizando, o nível de força, né, do ciclista também na hora do pedal, o trajeto, o percurso, né, até a calibragem do pneu também vai fazer diferença. Então, assim, eu vou falar da minha experiência. Então, eu peso 91 quilos. Nessa bike aqui, teve uma carga que eu utilizei por alguns dias, né? Acho que fiz uns 4 pedais sem recarregar. Então, não foi num dia só. Eu rodei aí uns 80 quilômetros, ainda tinha uns 20% de carga. Então, eu acredito que no ritmo que eu estava usando, talvez chegaria até uns 100 km, até esgotar a carga. Acredito que devia ter uns 20%. Então eu acho assim, excelente, né? Eu não faço pedais muito longos, mas eu também não sou iniciante. Então é assim, eu utilizo o mínimo da assistência. Normalmente eu utilizo do nível 1 ao 3. Nas retas nível 1, subidas nível 2, subidas mais fortes nível 3. Então posso dizer que eu utilizo aí uns 60% nível 1, uns 30% nível 2 e uns 10% nível 3. Mais ou menos isso aí. Pneu sempre bem calibrado, essa bike aqui, ela acho que até 75 pneu. Eu costumo deixar com uns 65, 70 atrás, uns 40 na frente. Mas eu achei que dura bem, viu? Dura bastante. A OGI que eu tive, eu lembro que eu rodei, eu também não cheguei a esgotar a bateria, né? Porque essas bikes aqui, se esgotar a bateria, fica bem ruim para pedalar. Apesar que essa aqui, ela é mais fácil de pedalar sem bateria do que a OGI. Eu vou explicar o porquê na sequência. Mas durou bem a bateria. A OGI eu pedalei acho que mais de 60 km e também ainda tinha uns 20% de bateria. Então a OGI eu creio que vai a uns 70, 80 km, acho que uns 80 km do jeito que eu pedalo. Essa aqui, pelo que eu tô vendo, vai um pouco mais aí, talvez uns 100, né? E ainda tem um detalhe que essa aqui dá para você desligar a assistência, colocar no zero, que ela não pesa, né? Então é uma vantagem também para você economizar a bateria. Então talvez se eu utilizar o nível zero nas retas, talvez passe dos 100 km aí. Bom, agora eu vou falar um pouco da bike, né? Sobre o quadro, eu achei o quadro um pouco mais robusto do que a OGI. O desenho assim é bem diferente, a geometria, né? Aqui eu já troquei, tá? A mesa e guidão coloquei mais alto, tirei os paralamas. Isso aqui ela não vem furação para garrafinha, eu prendi com cinta, a bomba e a garrafinha, para não quis furar o quadro. Essa bike aqui, no manual, diz que ela suporta 140 kg, um usuário, né, de 140 kg. E a OGI 8.0 é para 120 kg, tá? Suspensão, aqui é uma suspensão bem diferente,
que é 25, se eu não me engano, é 25 milímetros de curso. O garfo aerodinâmico, né? Aqui o aro também é diferente, né? Ele é bem alto aqui. Mas posso dizer assim, que comparando com a OGI, a suspensão da OGI, ela acho que é 100 milímetros de curso, mas é uma suspensão de entrada, né? Para essa proposta dessa bike, é o suficiente, tá? Para você andar no asfalto, sem ser rua muito esburacada, atende bem essa suspensão, não dá para reclamar não. É claro que na hora que você pega um buraco ou fora do asfalto, a OGI vai ter vantagem na suspensão de 100 milímetros, né? Mas essa aqui é suficiente para a proposta da bike. Freio, veio com freio Tektro, com um sensor. Creio que foi colocado esse freio por causa do sensor. Depois eu vou explicar melhor esse sensor aqui. Acho muito importante para segurança e para a vida útil do motor, porque quando você tem dos dois lados, quando você aciona o freio, ele já desliga a assistência, né? Desliga o motor imediatamente. Acionou aqui, já para o motor. Aqui ele vem um disco de 180 e atrás um disco de 160. Na OGI ela vem um disco de 160 na frente. Então essa vantagem, né? O freio aqui na frente ela é um disco maior. Tem uma frenagem muito boa essa bike. A OGI que eu tive, ela veio com Logan, tá? Que era inferior, nitidamente inferior que o Shimano. Mas eu sei que eu vi que agora a OGI 2024 ela voltou a vir com freio Shimano, mas é de 160 na frente. Então essa bike aqui freia muito bem, só que essa bike é mais pesada, né? Essa bike pesa 25 quilos e a OGI acho que é 20 quilos aproximadamente, ou 20,5, uma coisa assim. Mas aqui o freio é bem suficiente. É uma bike de 25 quilos, né? É consideravelmente mais pesada que a OGI. Principalmente o motor, tá? A parte de trás que é mais pesada ali. Transmissão, que é o trocador Shimano Alívio. Câmbio Shimano Alívio, né? Só tem atrás. E aqui atrás é 9 velocidades. Aqui é um cassete Sense, mas me falaram que deve ser Sunrace. Mas lá na especificação tá cassete Sense. Corrente, vem uma corrente KMS Z, que me falaram que é bem de entrada, bem ruinzinha, não deve durar muito, mas 9 velocidades, né? Comparando com a OGI que eu tive, as primeiras eram 7 velocidades, a que eu tive era 8 velocidades e não era Shimano. Atualmente vem Shimano de 8 velocidades, né, a 2024. Mas ela funciona bem, atende bem, suficiente, né, não sinto falta de nada, troca bem. Bom, sobre o motor, aí aqui já tem que falar um pouco mais. O motor é bem diferente do que da OGI, ele é maior, né, bem maior e bem mais pesado. Então essa bike ela é mais pesada do que a OGI, eu acredito que é mais pelo motor mesmo. Só que esse motor eu acho bem mais adequado para usar na bike, porque esse motor ele não tem arrasto. Então uma coisa que eu desanimei, que eu acabei desanimando da OGI é o arrasto. Porque na OGI você põe o nível 1 e ela já empurra muito. O nível 1 ele eu acho que já tem muita energia no nível 1. Na OGI é 5 níveis, só que o 4 e 5 você não sente diferença do 3. Essa aqui não, essa aqui o nível de assistência, o nível 1 é quase nada. O nível 1 é mais que para compensar o peso da bike. Você nem percebe, se tiver dando uma subida numa reta andando, você põe o nível 1, é difícil você notar a diferença. Então isso eu achei muito legal, porque
Porque você, para quem quer pedalar, eu acho que essa proposta aqui é bem mais interessante. Para quem gosta de pedalar, fazer passeio, né? Para quem quer só se locomover de um lugar para o outro, não vai fazer muita diferença isso. Talvez até a Oja agrade mais, porque o nível 1 ela descarrega já mais força no motor. O motor entra mais forte já no nível 1. E essa aqui ela vai ter mais força conforme você vai aumentando. Então eu achei essa proposta bem mais acertada para quem quer uma bike para pedalar, passear, né? Não só para transporte. Então na Oja eu colocava no nível 1, ela já empurrava bem. Só que o que acontecia? Chegava numa reta, você praticamente não fazia força. Você estava na reta e você só girava o pedal, ficava girando em falso. Aí se você colocava no 0 para desligar a assistência, ela ficava com um arrasto pesada. O arrasto é como se estivesse freando um pouquinho. Então a bike ficava muito... Porque a bike já é mais pesada, ainda com o arrasto do motor, ficava muito difícil de pedalar. Então às vezes você estava numa reta e você queria desligar a assistência para economizar na bateria, ou até para fazer exercício, né? Mas aí ela ficava muito ruim, insuportável de pedalar por causa do arrasto. E já essa aqui, nesse quesito, não tem esse arrasto. Quando você põe no nível 0, é só o peso da bike. A bike é mais pesada, mas na reta você pedala sem problema nenhum com a bike desligada. Não tem esse arrasto, né? E a outra vantagem é assim, o nível, né? Como o nível, ela entrega um nível de potência mais fraco no nível 1, ela entrega uma assistência bem fraca. Então numa reta você vai pedalar também. Ela vai te ajudar um pouco, né? Mas é bem pouco. Então eu estando numa reta, pedalando com amigos, eu consigo pedalar também e não só ficar girando o pedal em falso, né? Então isso para mim ficou bem mais acertado. Uma outra questão é também essa questão do arrasto, porque essas bikes com 25 km, né, que é o padrão, ela desliga a assistência. Então você está pedalando numa reta, está embalado, na hora que você chegar a 25 km por hora, a assistência desliga. Então na Oji, você tá pedalando numa reta, embalado. Na hora que desligava a assistência, nossa, a bike ficava um peso, porque tem o arrasto do motor, né? Então ficava muito nítido. E só que quando você atingia 25, acabava com o seu embalo, porque, né, aí você ficava muito pesada. Já essa bike não, essa bike você tá 25 por hora, quando ela chega nos 25, você nem percebe. Ela não pesa, né? Ela só desliga a assistência e você continua pedalando. Você percebe um pouco, mas não é tão nítido a diferença, né? E você não tem o arrasto, então dá para você pedalar sem assistência numa boa, sem dificuldade, sem muita dificuldade. Então é outro ponto também, nessa questão que quando desliga a assistência ficava muito pesada. Outra vantagem é que por não ter arrasto, numa reta você pode desligar a assistência, né? Põe no 0 e sem gastar bateria, né? Então é possível de você acabar pedalando bem mais com a mesma carga. E também, caso acabar a bateria no pedal, essa aqui é mais fácil de pedalar com a bike sem bateria, né? Com a bike desligada. É claro que na subida as duas bikes vão ser difíceis, né? Porque essa aqui ela é mais pesada, ela pesa 25 kg. Só que a Oja ela é mais leve, mas tem arrasto. Agora essa bike na reta você pedala sem dificuldade. A Oja não, na reta também é difícil, se tiver com a assistência desligada. Sobre o freio, o detalhe aqui sobre o sensor, acontece o seguinte, na Oji não tem esse sensor no freio. Então, quando você está pedalando, a bike, quando você começa a girar o pedal, ela vai ligar o motor, vai começar a empurrar, te ajudar. Quando você para de pedalar, ela não para instantaneamente. Você tem que rodar aí mais 1 metro, 1,5 metros mais ou menos, para que a assistência desligue. Então você imagina, você precisa parar de repente no pedal, o motor não desliga imediatamente na Oji, né?
Né, esse aqui também não, esse aqui desliga por causa do sensor, né? Você freou, apertou aqui, já desliga o motor na hora, instantaneamente. Então, numa situação que você precisa frear de emergência, a Oji ainda vai estar empurrando você por mais alguns 2 segundos, 3. E essa aqui não, acionou o freio, ela já desliga o motor, né? Então vai ter uma frenagem mais eficiente. Você vai gastar menos freio, né? Pastilha, porque para mim não faz muito sentido, né? Você tá tentando parar a bike e o motor tá empurrando. Você tá freando, o motor tinha que desligar. O motor não pode estar empurrando enquanto você tá freando, né? Por questão de segurança, né? Se você precisa parar a bicicleta numa emergência, como o motor está empurrando ainda vai ser mais difícil. Por uma questão vai acabar gastando bem mais freio. Outra questão, o motor vai acabar diminuindo a vida útil do motor, porque o motor está empurrando, mas a bike está freando, né? Então, isso também, creio eu, que pode ser prejudicial para o motor, né? Para a vida útil do motor. E tem a questão também, por exemplo, se você está manobrando, você está andando em algum lugar que tem pessoas transitando e você precisa manobrar. Então você pedalou um pouquinho, a bike já empurra, né? Então eu acho que é bem cômodo. Dá para pedalar, a gente acostuma pedalar sem esse sensor, só que não funciona direito, né? Não funciona direito porque você para ali no sinaleiro, você quer parar no sinaleiro e a bike está tentando te empurrar e você freando e a bike empurrando. Então é um negócio meio esquisito. Então eu acho que essa parte do sensor, eu acho que isso realmente faltou muito na Oji, né? Então os maiores pontos negativos na Oji para mim é não ter o sensor de freio para desligar o motor na hora que você freia e de ter arrasto no motor. O arrasto no motor também é decepcionante. A não ser, que nem eu falei assim, quando a pessoa quer uma bicicleta só para transporte de um lugar A para o lugar B, ela não vai se incomodar com isso, né? Mas que para quem gosta de fazer pedal, fazer passeio, essa parte do sensor de freio e do arrasto do motor é bem ruim. Bom, agora vamos para a parte do display. O display que tem aqui o comando, eu vou ligar, você aperta aqui, liga, tem 3 botões, tá? Mais, menos e o de desligar, liga e desliga, né? Aqui o painel ele é bem colorido, bem completo, tem uma boa visualização. Claro que debaixo do sol vai ter mais dificuldade. Debaixo do sol dá para enxergar a velocidade, mas na sombra dá para enxergar tudo. Mas assim, um display bem bacana. Ali a bateria tem 4 níveis, né? De 100, 75, 50 e 25. Então assim, não é bem preciso, né? Tem o horário muito legal, ter horas, né? Aí a velocidade. Aí tem o trip, tempo de pedal, odômetro, essa bike está 411 km. Trip, 46 km, velocidade máxima, né? Velocidade média, tá? Aí você entra nas configurações, tem bastante configurações aqui. Ó, idioma, só tem inglês, sistema de medida, brilho está no máximo. Esse auto-off de desligar, né? Se você não pedalar nada, lá desliga o sistema. Marcha zero, você poder colocar no zero, né? Você está pedalando sem assistência. Então eu gosto de ter essa opção na hora de pedalar. O tipo da exibição da bateria, exibição da energia. E aqui tem mais configurações, tá? Tamanho da roda, tipo de bateria, parece que é outros tipos de bateria. Porta USB, isso aqui é bem legal, ó. Essa bike tem a porta USB aqui embaixo do painel, que a Oji não tem. Tem uma tampinha de borracha, então se quiser carregar o celular ou alguma outra coisa, se precisar ligar uma lanterna, né? Tem essa opção, eu achei bem legal. Sensor de luz, ela tem um sensor de luz aqui embaixo, ó, essa bolinha.
para que quando você, eu estou usando o brilho no máximo, só que se ficar de noite, vai ficar um brilho forte, vai incomodar. Então, quando você entra num lugar escuro, num ambiente escuro, lá, tampei, ela escureceu. Então ela diminui o brilho, igual o carro, o painel do carro, quando liga o farol. Lá, tá vendo? Então tem um sensor de luz, automaticamente vai pedalar à noite, ele diminui o brilho, senão fica aquele brilho forte, incomodando, né? De longe, né? Só para continuar aqui então. Aqui avançados, né? Tem senha, você pode por senha para ligar a bike. Interessante, né? Aqui é a senha padrão que vem de fábrica. Então, essa aqui tem duas coisas bem interessantes que eu acho que nenhuma outra bike tem, ó. Você ajusta a velocidade do motor, né? De desligamento do motor. Por padrão, pela lei, é 25 km por hora, mas dá para aumentar. Eu não testei na prática, tá? Mas ele tem aqui como você ajustar, né, a velocidade de desligamento da assistência. E o nível, né? Você pode dividir aqui em 9 níveis, 5 ou 3, né? Na Osh também não tem como alterar, lá é só 5. Mas eu acho que 5 fica uma boa opção. Bom, é isso aí. Eu acho que as principais características, né, da bike. Estou satisfeito com a bike. Qualquer dúvida, estou à disposição.